E hoje vamos conhecer a história de uma joinvilense que conseguiu aí morar na Holanda, que teve uma carreira internacional, passou por vários lugares, e essa joinvilense aí tem um valor especial na minha vida, porque é minha irmã, Naitê Dominoni, que eu quero começar dando um abraço. Ela vem para o Brasil hoje no máximo uma vez por ano, já está há 5 anos vivendo na Holanda e vai contar rapidamente aqui como é essa experiência. Trabalha há 20 anos com comércio exterior, começou aos 16 aninhos e a tua trajetória foram vários caminhos aí até que os sonhos começassem a se realizar. Sim, eu comecei a trabalhar com comércio exterior quando eu tinha 16 anos e na época, assim, eu fiquei muito encantada com a profissão pelo fato de ser uma possibilidade de trabalhar com países diferentes, com culturas diferentes. Isso abriu muitas portas para mim. E a minha vida, de fato, teve muitos zigue-zagues, porque eu acabei depois indo fazer engenharia de produção na UDESC. Eu não queria deixar de fazer a questão das exatas, que eu tinha muita facilidade com isso, e eu achava que a engenharia me traria maiores ganhos financeiros do que continuar com o comércio exterior. E aí eu segui nesse caminho, mas depois a engenharia não me fez feliz, então eu acabei deixando isso de lado e eu larguei tudo para ir morar em Floripa quando eu tinha 20 anos, e aí eu continuei trabalhando com comércio exterior e eventualmente depois eu até desisti da faculdade de engenharia quando eu tinha feito 80% para realmente fazer a faculdade de comércio exterior. E foi muito interessante porque eu também fui morar nos Estados Unidos, eu tinha muita vontade de continuar morando lá e o meu visto de estudante ele foi negado, então eu acabei não dando certo, e aí eu fui para o Chile, fiquei um tempo lá para estudar o idioma espanhol também, e aí depois, quando eu já não sabia direito o que eu ia fazer, eu ia continuar a minha vida, tentar de novo meu visto de estudante nos Estados Unidos, apareceu para mim uma oportunidade de emprego em Palhoça, também com comércio exterior. Então eu fui morar em Palhoça, eu até comprei um apartamento lá, estava disposta a ficar na minha vida lá, e aí veio a oportunidade de eu me mudar para a Holanda e trabalhar legalmente com visto de trabalho, que na verdade tinha sido o meu sonho, porque a Holanda também é um país de primeiro mundo, e como eu tinha sempre muito essa fixação com os Estados Unidos, eu nem pensava na questão da Holanda, né? E hoje eu já trabalho há 4 anos para a Medtronic, que é uma empresa médica, presente em mais de 186 países, e a matriz é irlandesa, né? Mas eu trabalho para o escritório na Holanda, então é muito legal também trabalhar com essa pessoa, com essa questão de a gente ver que a gente muda vidas, né? Porque a gente atua muito nessa questão de saúde, que é o que os pacientes precisam. E além disso, assim, como eu consegui fazer muitas transformações ao longo da minha vida através dos processos de autoconhecimento e também de processos de terapia, eu mesma fiz um processo de coaching anos atrás, antes de eu me mudar, eu consegui enxergar muitas coisas em mim que precisavam ser diferentes, que precisavam ser lapidadas e que fizeram totalmente a diferença na minha vida. Então, em 2023 eu também fui fazer um curso de Coaching Counseling, e aí eu abri minha empresa de Coaching Counseling para poder atender clientes e poder compartilhar um pouco da minha trajetória, das coisas que me ajudaram. E o processo de coaching é um processo muito interessante, porque muitas vezes quando você quer realizar um objetivo, quando você está passando por um desafio na sua vida, seja de trabalho, seja na sua vida pessoal, seja às vezes no relacionamento familiar ou no relacionamento afetivo, tem muita emoção, tem muita coisa envolvida e aí você não consegue pensar com clareza. Então, quando você vai para um profissional ter uma sessão de coaching ou de counseling, esse profissional vai te guiar a entender mais aonde que você está, quais são os prós e os contras, quais são todos os ângulos da sua situação, aonde você quer chegar e quais são as possibilidades para você a partir de então. Então, é um processo de coaching, de counseling muito bonito que me ajudou a ter muita clareza do que eu precisava mudar e como eu poderia alcançar os meus sonhos. E hoje eu sou muito feliz de ter essa empresa e de forma online eu consigo ajudar clientes ao redor do mundo a atingirem os seus sonhos também. A gente também tem o cartão aí na tela para você acompanhar aí os contatos, né? Esse é o celular do WhatsApp que aparece Sim. no cartão, então quem quiser pode adicionar ali, tirar todas as dúvidas. Tem a página
na rede social também, e é uma ajuda a mais, porque às vezes esse olhar de fora vai conseguir enxergar aquilo que você não está vendo e precisa talvez para avançar. Então é um termo aí que está muito em alta no momento, mas você que teve essa carreira aí também, que chegou tão longe, também precisou muito disso e fez diferença então. Fez muita diferença e é muito legal eu ter essa bagagem toda profissional e também de mudanças pessoais, porque daí fica muito mais fácil ajudar os clientes a atingirem o que eles querem também, pelo fato de eu já ter passado por isso. E ser um exemplo vivo das coisas que a gente consegue trabalhar no processo de coaching e de counseling. E aí, aproveitando porque a presença dela aqui é uma joinvilense que morou aqui no bairro Boa Vista, minha irmã, né, de uma família aí simples, a gente estudou numa escola municipal muito tempo, sempre em escola pública, mas sempre teve o sonho, o desejo de falar vários idiomas, de ter uma carreira internacional, de ser global, sempre teve aquela meta ali e percorreu aí todos os caminhos para conseguir alcançar. Sim, eu consegui alcançar e é muito legal assim, porque a Holanda, ela nunca estava nos meus sonhos. Eu sempre tive muita vontade de ir para os Estados Unidos, mas eu nunca pensava nem em questão de viajar, assim, de ir para a Europa. E agora eu moro na Holanda há 5 anos e meio e também é um país de primeiro mundo, é um país pequeno, porque eu acho que a Holanda inteira, ela é menor que o estado de Santa Catarina, imagina. Nossa! Mas a população são, assim, em torno de 17 milhões de pessoas que moram lá. Então, na Holanda inteira tem menos habitantes que na cidade de São Paulo, por exemplo. Mas, como é muito pequeno, é muita gente por metro quadrado. E é um país, assim, de primeiro mundo, onde as coisas funcionam muito, assim. A infraestrutura é maravilhosa, tem trem, tem metrô, tem ônibus. E é tudo muito pontual, assim, tem muito menos burocracia do que no Brasil, então, assim, quando a gente precisa resolver as coisas, geralmente você já sabe como fazer o seu agendamento online, todos os sistemas do governo, assim, eles são interconectados, então eles já sabem onde você mora, quais são os seus dados, e tem toda a sua informação, isso permite resolver as coisas de forma muito mais rápida, então, tem muitas empresas lá, assim, então tem muito mais oportunidade de trabalho na Holanda do que pessoas disponíveis para trabalhar. Então, isso é uma questão, assim, boa, que realmente, de fato, tem muitas oportunidades boas, assim. É um país também que valoriza muito o equilíbrio, assim, entre vida pessoal e profissional. Então, isso é uma coisa que me impressionou muito, assim, porque no Brasil, quando você trabalha para o mundo corporativo, era muito normal para mim, assim, trabalhar 10, 12 horas por dia, fazer muita hora extra. Eu trabalhava muito com empresas americanas e nos Estados Unidos também tem muito essa cultura do trabalho, assim. E na Holanda, assim, a gente vê que as coisas funcionam muito bem. Eu trabalho, assim, com muitos profissionais holandeses que são altamente produtivos e efetivos, assim, no que eles fazem, mas muitas vezes, assim, quando dá o horário de trabalho, eles realmente vão para suas casas e eles realmente valorizam muito, assim, esse equilíbrio, sabe? De também ter tempo para a família e para a vida pessoal. Por isso que a gente percebe que é um país onde as pessoas realmente gostam, têm o desejo também de ter mais filhos, né? A Naitê hoje formou a sua família com o Tom, que está aqui. Eu queria convidar ele com o Malakai no colo, que é o meu afilhado também, pode entrar aqui no nosso cenário. A gente aproveita, né, aqui na TV quando recebemos, sejam muito bem-vindos aqui. E a Naitê, que é a poliglota, que fala vários idiomas, eu queria que você falasse que o Tom é um holandês. A Naitê é uma brasileira, né, que agora tem visto, agora mora na Holanda. Mas o Tom, que é holandês, e teve também a curiosidade de vir para o Brasil. Então é legal a gente conhecer um pouquinho também das coisas que atraem ele, das curiosidades dele sobre o Brasil. E o Malakai, o nosso anjinho abençoado aqui, que está descansando enquanto a gente conversa. Isso é bem interessante, assim, porque muitas vezes a gente sabe que muitos brasileiros têm esse sonho de morar fora e às vezes a gente acha que lá no exterior é tudo perfeito e no Brasil é tudo ruim. Mas não é verdade, assim, eu já tendo morado no Chile, nos Estados Unidos, os Estados Unidos e a Holanda, assim, também são países de primeiro mundo, mas a gente vê que em todos os lugares, assim, tem pontos de melhoria, tem coisas boas, tem coisas menos boas. E eu vejo muita gente nesses lugares, assim, que ficam muito empolgados sobre o Brasil. Eles querem saber da nossa terra, onde ir, eles têm vontade de conhecer. Tem muitos holandeses que já vieram para o Brasil. E o Tom, a gente é casado, ele já veio ano passado comigo também. E essa é a segunda vez dele aqui. Então, talvez seja legal para vocês ouvirem de um holandês. Então, eu vou perguntar para ele em inglês, porque ele não fala o português. Mas eu vou perguntar para ele quais que são as 3 coisas que ele mais gosta sobre o Brasil. So, if you could share with people, what are the 3 things that you love most about Brazil?
Yes, I can. Well, one of the first things is, of course, the weather, the sun, the nature. It's really nice to be here, and we really enjoy. Second thing, I'm gonna translate. Então, então ele tá falando que o clima, né, brasileiro é uma coisa que ele ama muito, porque a Holanda é um país onde tem muito vento, tem muita chuva e principalmente assim os meses de outono e inverno lá é muito escuro, assim, é muito frio, a gente não vê o sol, muitos dias são mais como o clima de Londres, assim, é mais cinza, é mais branco. Então aqui a gente no Brasil, a gente, apesar de estar no outono agora, a gente vê o sol todo dia, quase todo dia a gente tem um céu azul, vê muitas cores, né? Lá na Holanda fica tudo seco, assim, as árvores, as flores, então fica mesmo muito preto e branco o cenário por 6 meses, às vezes mais. E aqui a gente sempre tem toda essa diversidade. Isso interfere muito no nosso humor, né? Poder acordar, ver um céu azul, aquele solzinho, sentir a energia vital do sol também. Isso interfere, então é uma alegria que até o pessoal de fora consegue compartilhar e apreciar. E ele falou também a questão da natureza, que ele acha aqui, né, todas essas árvores, essas cores, essas questões de praia também, então assim, tudo é muito lindo aqui, porque na Holanda, apesar de a gente ter praia, que muita gente não sabe, mas elas não são tão bonitas quanto as praias brasileiras, né? Então aí somos privilegiados. O próximo ponto, Tom, vamos? Let's go, number two. Yes, second thing I really like is the food. I tasted a lot of food here. Like local food, but also, what I really like is the barbecue meat here. They really know what they do. Sim, ele tá falando que a comida brasileira é muito boa, que ele teve a oportunidade de provar diversos sabores e diversos tipos de comida e que a preferida dele a gente foi até numa churrascaria Chimarrão em Joinville, a gente foi com toda a família e ele achou assim maravilhoso e ele falou que de fato a gente sabe o que está fazendo quando se refere a churrasco. É verdade, churrasco, gastronomia aqui do Brasil, isso aí o povo tá de parabéns, que é bom demais. Let's go. And the third, I would say the people. People here are really warm, and also like if you're looking around, if you don't know what you can find, people really come to you. People really come to talk to you. So they're really open to talk to other people. And in Holland, if you ask people for help, they will help you. But in Brazil, it's like, people come to you to talk. Nossa tradutora. Ele falou que a terceira questão que ele gosta muito é as pessoas, assim, que o brasileiro é muito caloroso, muito aberto a ajudar e de coração, assim, que na Holanda tem muito essa questão, assim, que se as pessoas ficam muito cada um na sua, e se você conhece alguém e você pede ajuda, eles vão te ajudar, mas você tem que fazer esse contato, você tem que pedir. E aqui no Brasil, assim, às vezes ele percebe que independente de onde a gente tá, até num lugar com desconhecidos, se a pessoa vê que você tá procurando alguma coisa, que tá se sentindo perdido, que precisa de informação, alguém vai chegar para você, vai te oferecer ajuda, vai te estender a mão. Então isso é muito legal, assim, que o brasileiro tem essa facilidade de se conectar e ele consegue sentir isso, assim. Que legal que um estrangeiro percebe isso. Eu também gosto muito, muito disso aqui no Brasil, nas pessoas, é esse senso aí de humanidade mesmo, que é muito legal. E o nosso neném acordou, já estamos aqui com o Malakai na televisão, participando também. Ele estava abrindo os olhos, vendo o papai. E agora, Naitê, o que a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre a vida da Holanda, para quem está acompanhando e tem curiosidade, talvez, de morar lá, de trabalhar? É muito difícil? Tem que ter o visto? Sim, então o brasileiro, assim, você pode ir para ficar só como turista, sem poder trabalhar em até 3 meses. E depois disso você precisa retornar. Então só se você tem a possibilidade de viajar, mas só para turismo, você pode ficar 3 meses. Mas se você tiver a intenção de trabalhar legalmente, você precisa de um visto de trabalho. Então, o visto, por exemplo, que eu fui, você precisa trabalhar para uma empresa que esteja localizada na Holanda e seja registrada com o órgão de imigração da Holanda como um patrocinador. E daí eles podem falar para a imigração da Holanda que eles não conseguiram encontrar
no país, nenhum outro profissional que tenha as suas habilidades, e daí eles meio que ficam como responsáveis por você nos primeiros 5 anos. Então você precisa ali por 5 anos estar trabalhando legalmente, pagando imposto, não pode fazer nada que seja considerado um crime nas leis holandesas, e aí depois você também não pode sair do país por um período máximo de 3 ou 6 meses. Alguma coisa assim. E daí, depois dos 5 anos, você tem a possibilidade de pedir a residência definitiva. Que aí você ganha, digamos assim, a Holanda como a sua segunda casa. E você pode simplesmente sempre voltar para lá, mesmo que você queira, em algum momento, ir morar em outro país ou passar um tempo maior fora. E o legal também é a localização geográfica que te permite conhecer, né? Você nessa experiência lá, mesmo grávida com o Malakai na barriguinha, ele já viajou por muitos países. Teve muita coragem sua também, mas teve essa possibilidade, né? Se quiser citar alguns países também e falar aí dessa facilidade. Sim, eu também sou abençoada que a gente tá num relacionamento, muitas das viagens que eu fiz grávida, a gente fez juntos, então isso possibilita bastante. Mas a Holanda, assim, ela é parte da União Europeia, então assim, a moeda da Holanda é o euro, e a gente sabe que é uma moeda muito forte, então isso ajuda na hora de viajar. E como a Holanda é um país muito caro, geralmente, às vezes, até quando você vai para outros países da Europa, você às vezes paga menos nos outros países, por exemplo, Espanha, Grécia, a Itália tem lugares caros também. Então, e como a localização geográfica da Holanda, a Holanda ela faz fronteira com a Alemanha e com a Bélgica, mas também a França não fica muito longe, tem diversos países assim, e quando você pega um avião, você consegue em questão de poucas horas estar em vários lugares diferentes assim. Então, a gente já foi para Corsica, na França, que é muito lindo, Zakynthos, na Grécia, Indonésia, fui para Bali, fui para Tailândia, a gente foi para nossa honeymoon, né, que se chama quando você está grávida, quando você está grávida assim e está esperando o bebê, para Maurícios, que é um país africano, mas África, é a coisa mais linda. Gente, África também, com Malakai na barriga lá, foi conhecer a África. Olha, ele até abriu um sorriso agora, né? Ele já tá até acostumado com as viagens. É muito lindo. Ibiza, na Espanha, é um dos meus destinos favoritos. Que você gostaria de voltar? Gostaria de voltar. Maiorca também, na Espanha, é muito lindo. Tem Malta, que é uma ilha europeia, que é considerado um país que é a coisa mais linda, assim. Também gostei muito de lá. Muito legal. Então, para quem tem vontade, olha quantas possibilidades, né? O nosso mundo é gigantesco e os seus sonhos também podem ser grandes, né? Basta aí se planejar para realizar. E agora eu queria que você falasse um pouquinho ali da característica, algo que Joinville, que é conhecida a cidade das bicicletas, eu gosto de fazer aí essa semelhança. Lá na Holanda, sim, que é a cidade da bicicleta, porque você vê em todos os lugares, realmente é um meio de transporte que funciona e todas as idades utilizam. Sim, a questão da bicicleta é muito forte na Holanda e eu amo isso, assim, é um dos países do mundo onde as pessoas são mais ativas, mais praticam esporte, mais se movimentam, assim. É muito interessante que a gente tá fazendo crossfit aqui nas nossas férias no final de semana em Joinville, abre só no sábado e não tem tanta gente, assim, mas na Holanda tu vai pra academia no sábado, no domingo é lotada, assim. As pessoas realmente priorizam muito o esporte e as cidades, assim, elas são todas desenhadas em termos de infraestrutura, assim, de logística para a questão da bicicleta. Então, tem regras especiais que os motoristas, até as bicicletas, as motos precisam seguir. E quando você vai nos estacionamentos, assim, você sempre vê uma quantidade imensa de bicicletas. E pessoas de todas as idades, assim, utilizam a bicicleta, né? Então, até pessoas de idade, pessoas mais novas, assim, as crianças aprendem desde muito cedo. E de fato é muito legal, assim, porque às vezes até, como na Holanda tem muito essa questão do transporte público também, então às vezes muita gente não tem carro porque você não precisa de um carro, então o que você faz, você pega a sua bicicleta, você vai até a estação de trem, aí você deixa a sua bicicleta lá na estação de trem, aí você vai de trem onde você precisa, e aí se você está em outra cidade, é muito comum, assim, se você quer se locomover de bicicleta na outra cidade, você ter essa facilidade de poder alugar uma bicicleta, para você poder fazer o que você precisa fazer. Ali, bem legal mesmo. E é interessante que mesmo com o clima que é tão diferente, que é frio, às vezes muito frio, chove muito, mas eles não deixam de utilizar, continua funcionando bem. Sim, isso é muito interessante e é muito, tá sempre em curiosidade sobre o povo holandês, porque tem outros países assim que da Europa que também chove, mas o pessoal quando chove vai menos assim de transporte público, mas na Holanda todo mundo tem seu casaco de chuva, seja criança, seja adulto, e ainda às vezes venta, mas mesmo que esteja frio, ventando com chuva, a pessoa simplesmente pega a sua bicicleta e vai.
Nossa, muito legal aí, muito bacana mesmo. E aí a questão também da burocracia, né? Um país com menos burocracia, tudo isso assim também facilita a vida de quem está lá. Facilita muito, assim. Isso é uma coisa que a gente percebe. A gente está fazendo a nacionalidade brasileira para o nosso filho, que ele tem direito a ser cidadão brasileiro pelo fato de ele ser filho de mãe brasileira, mas a gente tem que dar muitas voltas até conseguir fazer o que a gente precisa. E na Holanda, geralmente, é muito fácil, assim, você precisa resolver uma coisa, você vai ler, faz um agendamento, resolve. Então, é muito menos burocrático. Tá aí. E você, sendo joinvilense, sendo brasileira, continua tendo um amor aí pela tua cidade também. E foi uma menina aí que ainda tem 35 anos, já realizou tantas coisas, acho que tem muito pela frente. Eu queria que agora você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, acompanhando, que também tem aqueles sonhos no coração. O que eles podem fazer para alcançar? Eu queria que você soubesse que você é um ser único, então tem talentos seus que são únicos, que só você pode oferecer ao mundo. Então, cabe a você fazer o trabalho de se valorizar, de se conhecer e de lapidar, de ir melhorando as suas habilidades e mostrar elas para o mundo. Porque se tem alguém fazendo aquilo que você sonha, você pode também e você vai chegar lá. Tá aí, muito obrigada. Queria agradecer demais a presença aqui da minha querida irmã, né? Que alegria, que presente com o Malakai, meu afilhado, ficou confortado. Meu cunhado Tom também. E vocês aí de casa, tá aberto aqui o espaço. Também quiserem compartilhar alguma história de vocês aqui, é só mandar um zap aqui para a TVBE para participar do nosso programa. Até a próxima entrevista. Tchau.